É uma parada para reflexão. O povo lia e parava e refletia sobre o que eles estavam lendo. E aqui está dizendo que o Senhor, Ele governa, que Ele tem poder para todas as coisas. Nós sempre demos um tema para a mensagem, mesmo que não seja uma mensagem temática. E hoje eu queria falar de 3 motivos para Cristo derramar uma palavra de poder sobre a sua e sobre a minha vida. Olha para alguém e fala assim, 3 motivos, só 3, irmão. Pastor, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 10, mas vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. 3 motivos para que Deus possa derramar uma palavra de poder sobre nossas vidas. Quantos aqui querem uma palavra poderosa sobre a sua vida? Vinda da parte de Deus, irmãos, alguma coisa muda. Vinda da parte de Deus, alguma coisa é mexida nessa nossa trajetória. Tá? Essa é uma passagem bíblica que vai exaltar a grandiosidade do nosso Deus, tá? A grandiosidade divina. Nos convida aos fiéis a contemplarem os feitos do Senhor, a contemplar a sua face. Mas, irmão, Deus muitas das vezes, eu sei que Ele tem as rédeas da história sobre a sua mão. Sabe, o Senhor domina todas as coisas. Domina mesmo. Às vezes a gente acha que está fora de direção, a gente acha que a nossa vida está fora do rumo, a gente acha que a igreja está fora do rumo, a gente acha que o nosso relacionamento está fora do rumo. Tem hora que parece que sopra um vento e parece que tem uma bagunça para todo lado, mas eu quero te dizer que aqueles que têm a vida debaixo das mãos do Senhor estão sendo governados por Ele. Sabe, de vez em quando a gente quer sair da direção, aí é um problema. Mas eu falo, nós estando na direção, pastor, mas eu estou orando, eu estou ouvindo palavra, eu estou obedecendo e ainda assim parece que existe um redemoinho. Deus não sai do controle. Ele nunca saiu do controle de nenhuma situação. Algumas coisas Ele permite, irmão. Sua vontade permissiva ou sua vontade absoluta tem um propósito para nossas vidas. Sabe, a gente olha, nós nos apressamos em falar demais. Olha, tá assim, tá sabe? Tá um negócio assim. É Deus cuidando, é Deus soprando, é Deus separando, é Deus trazendo, é Deus colocando algumas coisas no lugar, é Deus tirando também algumas coisas do lugar. Mas Ele domina todas as coisas, tanto as questões difíceis como as questões fáceis. Tem questões que não são muito fáceis de resolver, mas Deus ainda está no controle de tudo, sabe? Ele é Deus para agir. Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca muda. Você está vendo os rumores de guerra, você está vendo o país se levantando contra Israel, você está vendo o país de primeiro mundo a favor de Israel, Inglaterra, a França estão a favor, está vendo a China, a Rússia a favor, no caso do Iraque, ou seja, do Irã, ou seja, guerra, rumores de guerra, Estados Unidos se levantando, está vendo um montão de autoridades falando um monte de baboseira, mas Deus não sai do controle de nenhuma situação. Alguns vão pensar, pastor, você não sabe como está a minha vida, o que está acontecendo comigo nesse momento. Vou falar mais uma vez para você. Deus não sai do controle de nenhuma situação. Agora, nessa noite, Ele vai nos dar, através da sua palavra, eu não vou falar nada aqui que você não sabe. E trazer uma palavra simples, mas uma palavra prática para nossas vidas. Não vou dizer nada que você não sabe, mas talvez te relembrar das armas que nós temos ao nosso favor. São armas espirituais e nós podemos usar ao favor de uma situação difícil como essa. Eu sei que talvez a situação não seja muito fácil, mas temos essas armas para usar ao nosso favor. A primeira arma, o primeiro motivo para que Deus derrame uma palavra de poder sobre a nossa vida é a fé. Irmão, a fé, ela é chamada de escudo. Ela é algo poderoso que Deus colocou sobre a vida da igreja. E quando eu olho para Marcos capítulo 2, vamos ver ali o paralítico de Cafarnaum. Sabe, Jesus nem dentro da sua casa ele tinha, não vou dizer paz, porque paz para ele é fazer a vontade do Pai, né? Estar em paz muitas das vezes não é ausência de conflito, de guerra ou de alguém te perturbando, mas é fazer aquilo que é certo e está bem com você. Então Jesus, dentro da casa dele, as multidões estavam em volta. Quando não conseguiu entrar, quebravam, faziam um buraco na telha, e assim foi feito para o paralítico de Cafarnaum. Ele e os amigos dele descendo ele pelo teto, porque chegar em Jesus era difícil. Sabe, às vezes chegar em Jesus, irmãos, fica difícil. Você tem que ter uma estratégia. Às vezes orar fica difícil, às vezes buscar durante o dia fica difícil. Para quem trabalha, às vezes a perturbação tem que fazer muitas coisas, e nós falamos aquela palavra, eu não tenho tempo. Nós temos que ter a estratégia para chegar a Cristo.
Então ele e aqueles amigos dele, os amigos que estavam ali com ele, o versículo 3 vai dizer o seguinte, capítulo 2 de Marcos: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Então eram 4 pessoas. Detalhe, irmãos, algumas vezes para a nossa fé entrar em ação, a gente vai precisar de uma ajudinha. Que é isso, pastor? Salvação individual, pastor. E esses 4 amigos dele demonstraram muita fé naquilo que estavam fazendo. Ficaram ouvindo que Jesus curava. Ficavam ouvindo que o aleijado andava, o cego via, o coxo tornava até vigor e ia correr, o mudo voltava a falar, o endemoniado ficava bom. Eles ouviram falar de Jesus, eles criaram uma expectativa. Nós estamos falando sempre em expectativa. Não sei como você foi para esse culto. Alguns cansados do trabalho, mas não dá para chegar aqui e não ter nenhuma expectativa de que Deus vai falar contigo ou vai fazer alguma coisa. Temos que ter uma expectativa. E qual era a expectativa dos 4 amigos dele? Vamos descer pelo teto, já que não dá para entrar, não dá para correr, não dá para chegar, a multidão aperta, nós vamos fazer uma estratégia, abrir um buraco no teto da casa. Imagine você sendo um sacerdote integral, irmãos. Sacerdócio integral, da casa que ele estava. No lugar não tinha, o pessoal estava em volta. Se ele sair na rua, o pessoal estava em volta. Furaram o teto, arrebentaram o teto para poder descer o paralítico. 4 amigos. Ou seja, não dá para andar sozinho, já aconteceu. Sei que às vezes nós queremos nos recolher, irmãos. Às vezes nós queremos andar na nossa, tem momento para tudo e temos que respeitar as primaveras. Mas no caso desse amigo aqui, eles expressaram a fé. Não foi 1, não foi 2, foram os 4. E a pessoa que estava ali, e ele desceram ele, versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Às vezes é uma multidão de coisas que acontecem na nossa vida durante o dia. Sabe, uma multidão de acontecimentos. Às vezes a multidão não é de pessoas. A multidão de enfermidade é um acontecimento atrás do outro. Alguns parecem até que estão vivendo a vida de Jó. Mal bateu o vento, vendo notícia ruim, veio outra. Lá o fogo pegou lá e... mas aconteceu outra coisa. Uma multidão de coisas que está acontecendo à nossa volta. Tem momento que até para respirar, descansar, fica difícil. Mas eles vendo a multidão, eles colocaram uma estratégia. Descer pelo telhado. Não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o pau. Se desceram com cama, com tudo. Não fala leito, é cama. Arrebentaram o telhado. Não sei se amarraram corda, não quero conjecturar. Eu sei que desceram cama com tudo. E não teve como Jesus não ver. A multidão lá de fora, de repente, um buraco no telhado e desce uma cama do telhado da casa. Essa era uma casa normal. Eles estavam numa casa, Cafarnaum. E a cama desce pelo telhado do lugar onde Jesus estava. Descobrindo o telhado. Desce leito, desce tudo. E vai dizer o seguinte, de Jesus vendo a fé deles. O que chamou a atenção não é só o ato de quebrar o telhado, não é só a estratégia, mas aquele ato era um ato de fé. Jesus vendo a fé deles, e aí muita gente duvidava, porque existia a lei da retribuição. Qual era a lei da retribuição? Se era aleijado, alguma coisa fez, ou está pagando o pecado dele, o pecado dos filhos. E nós temos esse negócio ainda um pouco na gente hoje, na nossa geração. Não é isso? Eu vou dizer, não sei o que eu fiz, eu taquei pedra na cruz, está tudo dando errado para mim, o negócio nunca entrar no eixo, eu devo estar muito fora da rota, devo estar muito fora da linha, devo estar muito... É diferente, para que Deus não esteja abençoando a minha vida. Alguma coisa está acontecendo. Então essa lei da retribuição era muito forte naquela época. Se era aleijado, alguma coisa era. Jesus vai olhar e conhecer a dureza dos corações. Jesus vai dizer o que é mais fácil dizer. Levanta e anda. Ou melhor, estão perdoados os teus pecados, porque ele sabia dessa lei da retribuição. Sabe, se alguém pagando preço hoje é porque está pagando alguma coisa. Ele vai pagar porque não me fez alguma coisa. Ele vai pagar por isso ou por aquilo outro. Irmãos, seja lá o que for que tivermos que passar, nós vamos passar. E vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Aqueles que permanecerem em Cristo em meio às tribulações, lá na frente vão ver que vai ser para a honra e para a glória do Senhor. Alguns vão dizer até mesmo nessa lei da retribuição. Se tu tem algum problema financeiro ou encosto, é um demônio que está sobre a sua vida. Se está enfermo, tem um demônio sobre a sua casa. É claro que a Bíblia vai dizer o seguinte: nós temos que entender que a palavra é para cada momento e tem um momento certo de ser usado. Algumas doenças eram demônios de fato. A mulher que andava curvada era o quê? Demônio. Demônio de fato. Mudez. Tem demônio nisso aí também. Tem gente que é mudo sim, de doença, e tem demônio que calou pessoas.
E eu conheço pessoas, histórias que isso aconteceu. O Jesus vai dizer que para ele tanto faz ser uma doença de nascença, ser um acidente, ser pecado, ser demônio, ser um karma, seja lá o que as pessoas consideram isso. Deus está dizendo assim, o que é mais fácil dizer? Os pecados, porque quem é ele para perdoar pecado? Ele é o alfa e o ômega. Mas as pessoas não sabiam, não viam dessa maneira. Jesus vai dizer, pega a tua cruz, estão perdoados os teus pecados, ou pega a tua cama e anda. A fé chamou a atenção de Jesus. Que isso, pastor? A fé chamou a atenção de Jesus? Sim. Chamou a atenção dele. Fé. Um dos motivos para sermos abençoados, temos uma palavra de bênção sobre a nossa vida, é a fé. Isso chama a atenção de Deus. Pastor, mas Deus é soberano. Sim, Deus ele é soberano. Mas muitos casos Deus responde ao nosso posicionamento. Sabe, a vida está difícil, tem que fazer o quê? Vamos buscar a presença. O negócio está feio, a gente vai orar mais. Não adianta estar falando, foi pregado domingo, não adianta estar o quê? Murmurando. A fé dele chama a atenção de Cristo. Sabe, aquele que louva, aquele que adora, aquele que tem fé, aquele que se posiciona. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. É justamente nos momentos mais difíceis. Nós precisamos expressar a nossa fé. E a nossa fé se chama a atenção. Você tem motivo para receber uma palavra de poder sobre a tua vida, é a fé. Sabe, tem gente orando, irmãos, há muito tempo para que algo aconteça e ainda não aconteceu, mas permanece firme nas suas orações. E nós cremos que no momento certo Deus pode abrir sim os céus em favor de alguém. Sabe, se quisermos que Ele libere uma palavra de poder sobre a nossa vida, é necessário confiar nele, estejamos bem ou mal. Sabe, é necessário a situação estar para peixe ou não. Pastor, eu tentei uma vez, eu tentei duas, eu tentei 10, mas se Deus falar, faça de novo. Sobre a tua palavra, lançarei a rede. Então lance a rede. Faça o seu melhor. Sabe, isso atrai a presença do Senhor. Os que murmuram já perderam a fé. Geralmente a pessoa que murmura muito, que reclama muito, é porque já perdeu a fé naquilo que deveria acreditar. E sem fé é impossível. Porque se nos aproximarmos dele, é necessário que acreditemos que ele é galardoador daqueles que o buscam. É isso que a palavra vai dizer. Então o primeiro motivo, filho, para que Deus derrame uma palavra de poder sobre nossa vida, é fé. É não perder o foco. Não perder a fé no alvo. E se alguém está tentando tirar essa fé de você, se tem alguém que te desestimula, tem pessoas que tiram. Prega, mas não adianta. Você fala, não, sai de perto. Não deixa de cuidar, não deixa de orar por ele, não, mas tem momento que você vai ter que se afastar. Senão a tua fé, até a tua credibilidade nas coisas espirituais será corrompida, irmão. E o que tem de gente para tirar, diminuir a nossa fé, está assim. Eu acho que não vai dar certo, acho que esse negócio não vai para frente. Creia e permaneça. Sabe, tem uma estratégia. Acho que está difícil, estou trabalhando muito, irmão, vê menos televisão, tira uma horinha para tu ler Bíblia, vai buscar o Senhor, fé. Isso é presença. Paulo vai dizer que temos que orar em todo o tempo, no Espírito, sabe, para o Espírito, no Espírito, em Espírito, de todas as formas. Precisamos estar orando e buscando o nosso Senhor. Mas a fé é uma palavra que não tem como se materializar. Não tem como. É uma palavra abstrata. Mas como eu vou ver a fé? Através do meu posicionamento. Como alguém vê que eu tenho fé? Através da tua firmeza. Não falando que tu é super crente, não. Como tu vai chegar aqui falando que tu é isso, não. Porque nós não somos. Mas eu falo de firmeza em permanecer. Ainda que seja chorando. Ainda que seja nos lamentando. Sabe, Paulo vai dizer que quando estou fraco, estou... Isso Paulo é o homem dos trocadilhos, irmãos. Dispensa, fraqueza e força não combina. Mas quando se trata das coisas espirituais, o melhor lugar para cima é embaixo. É descer. Quanto mais eu desço, quanto mais eu confesso, quanto mais eu confesso, mais eu sei que eu preciso. Sabe, quanto mais Deus derrama, mais eu preciso do Senhor. Então a fraqueza é a gente admitir que sem Deus nós não somos nada. Fé. Jesus vendo a fé deles, a fé chama a atenção. Ele desce, ele olha, no meio de uma multidão. Como é que vai chamar a atenção no meio de uma multidão, irmão? Problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem.
Sabe, se nosso pedido fosse atendido por grau de dificuldade, acho que eu ia ficar bem lá para trás. Tem gente muito pior do que eu. Tem gente muito pior do que você. Tem gente nesse mesmo momento no hospital sem poder andar, sem poder falar, só pisca. Tem pessoas que já perderam muita coisa. Se fosse por grau de dificuldade, Felipe, a gente ia ficar muito lá para trás na fila. Mas não é bem isso que chama atenção. Sabe, se situação difícil chamasse a atenção de Deus, o sertão nordestino já tinha sido curado. Lugares no mundo já teriam sido curados, mas estão orando, estão tentando chamar a atenção do Deus errado. Só existe um Deus. E o que chama a atenção dele? A fé dos seus. Vamos permanecer. Quando eu olho para o episódio de como a fé chama a atenção, o centurião também, Cafarnaum. Lá em Lucas 7, versículo 1 ao versículo 9, quando ele vai mandar, ele não quer que Jesus vá até a casa dele. Ele vai dizer assim, basta uma palavra. Sabe, Jesus não precisa de meios físicos, emocionais. Se tu quiser orar pelo copo d'água, é um problema teu, mas ele não precisa disso não. Tá? Se tu quiser orar, ora no copo d'água e beber, aí é contigo. Pastor, tu tem fé nisso, mas ele não precisa de meios físicos. O centurião vai dizer assim, basta apenas uma palavra. Jesus vai dizer não para o centurião, mas para os amigos dele, que não viu tamanha fé em toda Jerusalém. Agora aqui ele está comparando, está fazendo uma comparação. Nunca vi tamanha fé como ele em toda Jerusalém. Por onde ele passou, por onde ele fez milagre, ele vai olhar para o centurião, ele vai dizer, olha, nunca vi tamanha fé. Não houve um contato. Detalhe, os amigos foram lá e falaram para ele. Ele falou, não sou digno que Jesus venha na minha casa. A gente ora para que Jesus vá até a nossa casa, né? Para que Jesus habite no sentido de que haja paz, de que o Espírito do Senhor habite, que os anjos do Senhor habite, que tudo de ruim saia. Mas esse homem, ele não precisa. Basta apenas uma palavra dele. Não precisa de nada material, não precisa de nada físico. Sabe? Não houve uma oração de perto, não houve estender de mãos, houve só uma palavra. E ele vai dizer que não viu tamanha fé. E por que a fé do centurião é a maior fé? Ele vai comparar. Ele pode, irmãos, eu não. Ele pode. O evangelista Avanço não. Ele pode, porque ele contempla por detrás e por diante. Sabe que nós somos diaconisa, mano. Ele sabe o que nós falamos na nossa câmara de dormir. Ele sabe os intuitos do nosso coração. Ele vai dizer que não viu nem tamanha fé em Jerusalém. Por que a fé do centurião é maior do que todas as outras? É uma pergunta que eu me faço. Porque é uma fé por intermédio do amor. Que isso, pastor? Sabe como era tratado o empregado naquela época? Não era para ele o milagre. Ele não pede para ele. Ele não desce para ele. Ele não se posiciona para ele. O empregado ficava doente e mandava ele embora. Simplesmente, de auxílio-desemprego não. Não tinha o seguro, desemprego não. Ficava doente e mandava embora e pegava outro. Esse centurião não. Ele está preocupado não é com ele, é com o empregado. Porque ele amava aquele que trabalhava, servia na casa dele. Então ele vai buscar, não é para ele, porque geralmente nós estamos num culto buscando para nós, mas ele vai buscar para o próximo. Ele vai dizer, eu nunca vi. Ele vai comparar a fé do centurião a ser maior que as outras. A mulher do fruto do sangue é uma fé tremenda, mas ela está buscando para ela, ele não. Ela está buscando para outra pessoa que não tinha vínculo familiar, preocupado, sabe? Não era a cura do seu servo, não era fé de ideologia, era de amor, puro amor. Ele vai buscar a cura dele. Gálatas 5,6 diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem feito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Essa fé chama a atenção de Jesus. Jesus vai dizer que não viu tamanha fé em Jerusalém. Gálatas 5, versículo 6. Circuncisão e circuncisão, pagar preço, não pagar preço, as questões religiosas, mas a fé que atua por intermédio do amor. Se for orar pela vida da igreja,
Não ora só porque alguns irmãos não estão conseguindo estar no culto, ou porque os bancos estão vazios, não. Mas para que haja cura. Senhor, cura meu irmão, porque nós amamos, porque nós queremos ver o bem. Sabe, essa fé chama a atenção de Jesus. Primeiro motivo, para que você receba uma palavra de poder sobre a tua vida: fé. Coloca diante dele. Tem interessante, tem uma palavra que a gente fala muito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas viver isso é muito difícil. Entregar o caminho e confiar significa ter fé e descansar. Significa não fazer nada, mas saber que ele é poderoso e ele não sai do controle. Aí a pressão volta para o lugar, a gastrite volta para o lugar, o desespero volta para o lugar, a angústia, a ansiedade fica no lugar que ela tem que ficar quieta, quando nós vivemos realmente aquilo que pronunciamos. Segundo motivo, para Deus liberar uma palavra de poder sobre a nossa vida hoje. Hoje é culto de oração, irmãos. Fala assim para o irmão que está do seu lado, caça ele aí, para ele não dormir. Fala assim, ó, adoração. Irmão, adorar é reconhecer quem Deus é. Adorar é reconhecer quem Deus é e prestar culto a Ele, louvor. Louvor a Deus é uma expressão de adoração. Pastor, mas a fé, a adoração também é uma arma impressionante. Sabe, adorar é reconhecer quem Ele é. Mateus 8, do 2 ao 3, vai dizer assim: Jesus estava descendo do monte quando um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Primeira coisa que o leproso fez: ajoelhar, adorar. Jairo, quando vai procurar o principal da sinagoga, vai procurar Jesus para levar a sua casa, porque ele já havia ouvido que Jesus estendia as mãos, orava, os enfermos seriam curados e sua filha estava miseravelmente doente. Ele vai chegar diante de Jesus e vai fazer o quê? Adorar. Ele não vai chegar pedindo, ele vai chegar adorando o nome do Senhor. Sabe, o segundo motivo para receber uma palavra de poder sobre a nossa vida é a adoração. Adore a Deus em todo o tempo. Isso é uma coisa que o diabo vai tentar arrancar de nós, arrancar o tamborim de Miriam, vai tentar arrancar a túnica de muitas cores, de que ele tem que arrancar de José, vai tentar tirar o teu instrumento, aquilo que te faz. Sabe, a adoração é algo impressionante na nossa vida. Jesus, ele vai olhar para aquele leproso, vai estender a mão, vai tocar nele e vai dizer: eu quero. Olha o que ele vai dizer para Jesus: se quiseres, ele vai ajoelhar. Senhor, se quiseres, tu tens o poder de me purificar. Jesus não precisava falar nada, mas vai falar, já que ele entrou nesse discurso, ele vai fazer: sim, eu quero. Fique limpo. A adoração, a exaltação chama a atenção do nosso Deus. Nós precisamos adorar. No mesmo instante, a lepra ficou curada da sua lepra. Sabe, estamos completamente enganados, irmãos, quando se trata de adoração. Eu sei que nós gostamos de palavra, eu sei disso. Mas se você for um culto na África, são mais ou menos 5 horas de culto. De 5 horas, 3 horas é adoração. 3 horas de adoração. Eles dançam, eles clamam, se sacodem, adoram, e Deus se manifesta naqueles cultos através da adoração, através do louvor. Eles quebram, rompem através da adoração. Nós é que adoramos assim, europeizados. Eles não. Adoram a Deus, dançam a Deus, louvam na presença de Deus. Sabe, quando se trata de adorar, nesse sentido de louvor, tá? Porque dizer não ao pecado é uma forma de adorar. Dizer não ao pecado é uma forma de glorificar o Senhor. A adoração não está só no louvor, mas eles adoram a Deus. Adorar a Deus, sabe? É importante a gente não perder o foco. A gente acha que para adorar a Deus tu tem que estar bem. A gente acha que adorar a Deus significa eu estar na vitória, que eu só adoro quando eu não estou sentindo nenhuma dor, eu só adoro quando eu não estou angustiado. Não.
Temos que adorar a Deus. Irmão, está sentindo dor, vai glorificando. Está angustiado, vai glorificando. Está sofrendo de crise de ansiedade, vai dando glória a Deus. Sabe, está entristecido, glorifica também o nome do Senhor. Adore, Senhor, vai glorificando, vai dando glória, vai exaltando o Senhor em todo o tempo. Isso é o segundo motivo para receber uma palavra de vitória, uma palavra poderosa sobre a sua vida, louvor e adoração. Senhor, eu te adoro. Está difícil, mas tu está louvando. Foi reprovado, mas está adorando. Ainda não foi aceito, mas está glorificando. Estão falando de você, mas tu está adorando, glorificando o nome do Senhor. Está difícil adorando a Deus. No deserto, adorando a Deus. No manancial, adorando a Deus. Está com dores, mas eu te amo, Senhor. Tu és a rocha mais alta do que eu. Tu és poderoso para mudar a minha trajetória. As coisas ainda não aconteceram, mas tu não vai adorar quando acontecer. Tu vai adorar e vai ver acontecer. Continue adorando o nome do Senhor. Adoração é algo tremendo. Sabe, muitas pessoas buscam a Deus, irmãos. Todo tipo de pessoa busca a Deus, até aqueles que nunca glorificaram, até aqueles que não fazem a sua obra, até aqueles que não confessam o seu nome. O negócio aperta, eles vão buscar a Deus. Então, não somos só nós que buscamos a Deus, não. Todo aquele que é necessitado de algo vai buscar a Deus. Até quem nunca procurou, quem nunca abriu a Bíblia, vai buscar a Deus. Todo tipo de gente busca a Deus. Mas só temos um tipo de pessoa que é Deus que busca. Quem são? Quem são? Vou falar de novo. Todo tipo de pessoa busca a Deus. Mas quem é o tipo de pessoa que é Deus que busca? A hora é e é chegada. E os olhos do Senhor estão sobre toda, procurando quem? Esse tipo de pessoa é Deus que busca. Os verdadeiros adoradores. Muita gente busca Deus, irmão Felipe. Tem muita gente pedindo, tem muita gente necessitada, tem muita gente doente, tem muita gente morrendo. Mas qual é o tipo de pessoa que é o próprio Deus que busca? São os verdadeiros adoradores. Você entende João capítulo 4, versículo 23, irmãos? Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Então, tem milhões de pessoas buscando a Deus, mas o Espírito do Senhor está procurando e buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, a adoração é um motivo muito forte para que podemos receber uma palavra de poder sobre as nossas vidas. E o terceiro motivo, irmão, não tem nada a ver com o que você ou faça. O terceiro motivo tem a ver com a soberania de Deus. Ou casa para falar de soberania. Porque existe uma guerra teológica sobre soberania de Deus. Alguns falam que tu não precisa fazer nada, nem orar, nem pedir, enfim. Se creem na soberania de Deus é do nível hard, como diz a pastora, do nível muito intenso. Mas eu creio que se você engessar, Deus não é soberania. Deus é tão soberano, irmãos, que Ele escolheu a oração como meio de resposta para o seu povo. Senão não é soberania. Se Ele não colocar suas regras e sua palavra, também não é soberania. E quando eu trato de soberania, geralmente a gente vai para a Bíblia. Vamos ver o centurião pediu. Houve intervenção do homem em pedir? Houve. Centurião e o quê? Pediu. Ana, pediu. Não é isso? Agora nós acabamos de ver que o que estava leproso, se tu quiseres, mas é uma forma de pedir sem pressionar. Sabe que eu preciso, Senhor. Se tu quiseres, tu derramará uma bênção nesta noite. Mas estamos pedindo da mesma forma. Então existe sim um homem solicitando, se posicionando, e Deus respondendo através das orações. Ele escolheu a oração como ferramenta para isso. Mas quando eu olho a viúva na porta, o enterro na porta, na linda da cidade, Jesus toca no caixão. Quem é que pede? Quem é que pede? Jesus ressuscita o menino, e quem é que pediu? Quem orou para que Paulo fosse convertido? Era mais fácil orar para que morresse. Paulo era terrível contra a igreja, é fato.
Tanto é fato, quando Deus manda orar por ele, o certo que Deus mandou não queria ir. Esse é Paulo. Esse é Paulo. Que orou para ele se converter? Existe algo chamado soberania. Soberania é o governo de Deus, que faz aquilo que ele apraz fazer, porque ele é poderoso para fazer. Ele tem todo o governo. Terceiro motivo para recebermos uma palavra de poder, talvez não seja a minha oração hoje, talvez não seja a nossa adoração. Nós adoramos aqui só com teclado e voz, irmãos. Que adoração linda a Deus. Mas talvez um dos motivos para receber uma palavra de poder hoje não seja nem a tua oração e nem a minha. Pastor, mas o senhor falou que a fé, eu acabei de falar aqui, que a fé é um dos motivos sim para recebermos uma palavra poderosa de Deus sobre a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando a gente entra na questão da soberania de Deus, no governo de Deus, significa que Ele faz porque Ele quer, que Ele faz porque Ele é Deus. É o que só Ele tem, é soberano. Se ele não, às vezes, se não orar, Ele pode fazer mesmo se orar. Ele pode fazer mesmo que ninguém adore. Que é isso, pastor? Mateus capítulo 14, versículo 14. Vai dizer assim: e Jesus saindo viu uma grande multidão e foi movido de íntima compaixão para com ela. Jesus viu uma grande multidão de doentes, de enfermos, de pessoas que precisavam do seu mover, de pessoas que precisavam do seu agir. Sabe, Jesus, ele vai passando, ele vê, e o que é uma íntima compaixão? Ele sentiu na alma misericórdia, sentiu na alma pelo próximo, não uma compaixão qualquer, uma íntima compaixão, e curou os seus enfermos, curou todos que estavam ali, porque ele quis curar, porque na sua soberania ele decidiu curar. Se Jesus olhar para nós hoje, se Deus olhar para essa igreja e entender uma íntima compaixão pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, Ele pode derramar uma poderosa palavra sobre nós e mudar a nossa trajetória. Eu te dei aqui 3 motivos. 3 motivos para você receber uma palavra de poder sobre a sua vida. E esse terceiro motivo não depende nem de mim nem de você. Não é de subir monte, não é de ver à noite. Esse terceiro motivo não é de pagar preço. Esse terceiro motivo não é de merecer, não é meritocracia. Esse terceiro motivo, tu pode ser o maior adorador do mundo, mas por soberania, se ele não quiser derramar, não derrama. Se ele não quiser levantar, não levanta. Se ele não quiser curar, não cura. Se ele não quiser trazer vida, mas levar, ele leva. Chama-se soberania. Soberania explica tudo que você não consegue explicar. Pastor, por que Deus não curou? Soberania. Por que Deus levou? Soberania. O que faço hoje não sabei, mas amanhã, mais na frente, saberá. Nossa visão é só até ali o rei do lanche. Deus enxerga muito além. Quem sabe nesta noite, ele não olha para esta igreja, que não está nem muito cheia, e não vê fé. Quem sabe nesta noite ele não olha para esta igreja e não vê adoração. Quem sabe nesta noite ele não olha nessa igreja e pela sua soberania não se compadece da família de Diácono Silva, não se compadece da família de Obreiro Ricos, não se compadece da família da casa de Diaconisa Wanda. Quem sabe ele não olha para nós nesta noite, pastor, mas eu não sou coitado, mas ele sabe aquilo que nós precisamos. Quem sabe? O Espírito Santo, movido por íntima compaixão, não muda a nossa sorte, a nossa trajetória, não muda o nosso caminhar nessa noite. Quem sabe? Soberania de Deus, movido por íntima compaixão, curou a todos que estavam ali. Curou os seus, ele assume, seus enfermos. E entendemos a profecia de Isaías: por suas pisaduras fomos sarados. Alguns acham que isso ainda vai acontecer, mas quando ele pisou na terra, essa profecia já começou a acontecer. Por suas pisaduras começou a acontecer em tempo real. E o povo que andava em trevas viu brilhar grande luz. Começou a acontecer em tempo real. 3 motivos para uma palavra de poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história.
crer, fé, adoração. E eu vou repetir. Todo tipo de gente busca Deus por todos os motivos. Mas ele só vai buscar um tipo de pessoa. E a Bíblia vai revelar. Os que o adoram, espírito e verdade. Esse, os olhos do Senhor, estão sobre a terra procurando tais que o adoram. Todo tipo de pessoas procura Deus. E recebe de Deus. Pela sua soberania. Quem se acha merecedor e quem não se acha. Quem se acha justo e quem se acha injusto. Ele sustenta pela sua soberania. Mas procurar os que adoram espírito, os que o adoram em verdade. Esses é o tipo de pessoa que ele procura. Então tem esses motivos. Se agarre nele. Pastor, eu tenho 10 motivos para ter uma palavra de bênção sobre a minha vida. Glória a Deus. Deus me deu esses 3. Fé, adoração e soberania de Deus. Se ainda me faltar fé, se houver motivos que a minha vida em que eu não consigo adorar, nem abrir minha boca, tem momentos que a gente só chora, tem momentos que só para de doer quando tu está na presença do Senhor, tem lutas que só melhoram, não sei você, mas tem fase que só vai melhorar quando tu entra na presença dele. Mas se te faltar ainda fé, se a tua fé está embaçada pelas lutas, pelas guerras, sabe, se está te faltando uma adoração a Deus, talvez por misericórdia, íntima compaixão e soberania, ele ainda haja sobre a nossa vida. Sabe, eu preciso muito que Deus opere nesta congregação. A minha oração nesses dias tem sido: Senhor, levanta o teu povo, mano. Mas não levantar de número, não. É porque primeiro a gente tem que se levantar na qualidade do espiritual, que as almas virão. Quando Jesus limpou o templo, os coxos começaram a entrar, os necessitados começaram a entrar. Eu falo de uma revolução espiritual, falo de um batismo de mente, de um nascer de novo, sabe, de um ser tocado de uma maneira diferente. Essa é a minha oração. Sabe o que é batismo de mente? É nascer de novo aqui, é mudar a visão, a concepção, a maneira de agir, aquilo que nós estamos falando. Não precisamos de muito, não. Se Deus tocar, trazer um batismo de mente em 20, a gente contamina de uma forma positiva todo o bairro. Mas eu falo de mudança genuína, de metanoia, sabe, de voltar às origens, de fé, de adoração, mas de entender um pouco de soberania, do governo de Deus. Tem que pedir conselho a ninguém para levantar ninguém ou abater ninguém. É soberania, ele faz porque ele quer. Ah, não era para fulano estar ali, não era para... Meu irmão, o que tu acha não interessa muito. Se submete a soberania, tu vai ser abençoado. Até isso a gente precisa entender. Soberania. 3 motivos por derramar. Mas como Abacuque, tem gente aqui brigando com a soberania de Deus. Como Asaf, tem pessoas aqui que brigam com a soberania de Deus. Entrega, entenda, aceite. Soberania. Sabe, vamos pedir ao Senhor, que o Senhor possa se encher de íntima compaixão pela nossa casa. Mas primeiro vamos adorar. Vamos colocar nossa fé em ação. E se por isso, de repente, pastor, nem assim, ainda tem a soberania de Deus. Jesus, movido de íntima compaixão, curou a todos. Quem orou ali? Quem adorou ali? Quem entendia de adoração? Quem entendia de oração? Quem entendia de aplicação de fé? Soberania. Ele não está preso. Não está preso. Só reagir às nossas ações. Nosso Deus, ele se move. Ele enxerga. Ele opera. Ele é vivo. Ele é soberano. E ele reina. Se quiser operar, ele opera. Quantas vezes você nem orando estava e ele fez? Quantas vezes estava todo quebrado e ele te levantou? Nem orando, não fazia, não subia a monte, não orava, não jejuava, não estava em propósito. E Deus derramou porque ele quis derramar. Isso aí é a prerrogativa dele. Soberania. Mas esses 3 motivos, o último para te alegrar ainda mais. Eu sei que nós não somos merecedores, mas por soberania. Quem sabe ele não sente o Espírito Santo
que habita aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Uma calmaria. Calmaria. Sabe, não se aflija pelo que tu está vendo, não. Pastor, mas o que eu estou vendo é muito ruim. Eu estou olhando para um vale de ossos secos, para todo lado. É guerra, é enfermidade, é luta, é ausência. Às vezes quando eu ligo para um, eu ligo para outro, como é que está ali? E vamos lá, não, vamos buscar o Senhor. Sabe, mas eu vou falar assim, pastor, mas a gente está buscando há tanto tempo e nada acontece, pastor. As coisas não mudam. Sabe, mas eu creio, fé, de oração. Entregando o caminho, confiando e crendo que Ele vai fazer. Adorando Ele, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. E é isso que eles estão procurando, soberania. Deus pode fazer, ainda que me falte tudo, Ele é poderoso para operar.